Camada 8. Ô Patara, a gente sabe que você esteve envolvido com o Registro BR desde o comecinho, que o Registro BR é anterior ao próprio NIC BR. Conta um pouco para os nossos ouvintes como que é isso, um pouco da história do Registro BR e até um pouco do que o Registro BR faz. Não só para os nossos ouvintes, tem gente de casa que também não sabe toda essa história do NIC BR, então, por favor. É interessante, como eu comentei, eu trabalhei para a FAPESP e quem fazia o registro de nomes de domínio terminado em .br, que é o que o registro hoje faz, era a FAPESP, e estava dentro desse projeto da Rede ANSP, então, de certa forma, eu tinha uma relação com esse serviço. Quando eu entrei na FAPESP era para cuidar de instalação de equipamentos, interconectar com a Rede ANSP, mas havia uma pessoa que ia se aposentar, sair da FAPESP e fazia a parte de registro de domínio, e eu fiz a parte de registro de domínio um momento, isso ainda dentro da FAPESP, mas naquela época, há muito tempo atrás, eram poucos os domínios registrados, era um processo bem mais manual, mas também não havia grande demanda. Só que com o aumento da internet, com o crescimento da internet, essa parte teve que ser melhorada. Então, entraram novos sistemas, a FAPESP contratou uma empresa para reescrever o sistema e continuou esse registro de serviço de domínio, mas de uma outra forma e aumentando assim a quantidade de domínios. Houve um momento que a FAPESP já não poderia continuar, já não queria continuar fazendo o registro de domínio e pediu para que isso saísse dali. E aí o comitê gestor aceitou essa função e criou o NIC BR como braço executivo para continuar o registro de domínios que anteriormente era feito dentro da FAPESP. Eu acho que vale comentar para os nossos ouvintes, Patara, que a FAPESP era uma entidade acadêmica, né? Uma entidade de fomento à pesquisa aqui do estado de São Paulo. Acho que tem muita gente que não conhece isso. Verdade. E o contexto disso daí é que a internet, nessa época, ela veio para o Brasil interligando universidades, né? No comecinho, era uma rede acadêmica. Então, fazia todo sentido essa parte de gerência estar dentro da FAPESP, que era uma entidade acadêmica. Isso, é um bom ponto mesmo. A FAPESP é uma fundação de amparo à pesquisa que destina verbas que vêm do governo estadual para pesquisas. Eles tinham um projeto, que era a interconexão da das redes universidades, e nesse momento havia a possibilidade de interconexão com a internet. A FAPESP assumiu de certa forma, essa interconexão e assumiu também gerenciar o registro de nomes do .br. Né? A internet já estava crescendo e a IANA era ainda uma coisa bem diferente do que ela é hoje. Era um serviço dentro de uma universidade lá nos Estados Unidos e ela ela fazia essa parte de registro de nomes, atribuição de endereços IPs, e ela viu que dentro do Brasil já havia necessidade de ter uma autonomia em relação aos nomes de domínio e delegou a administração desse nome .br para a FAPESP, e foi assim que começou essa história. Quer dizer, a função da FAPESP não era essa, mas como as coisas estavam acontecendo naquele momento, ela acabou assumindo essa responsabilidade de administrar o .br. Mas era só o .br ou a alocação de IPs, ASNs, também tinha mais coisa relacionada à internet? No primeiro momento foi só administrar o .br. Os pedidos de alocação de endereço IP ainda eram feitos diretamente para a IANA, na verdade para o John Postel. As alocações ainda eram poucas, em grande volume de endereço, porque principalmente eram para universidades, até que o John Postel também viu e falou, olha, estão aparecendo muitas solicitações de endereço IP, toma aqui um conjunto de endereços e vocês administram aí. Esse conjunto de endereços é um famoso bloco que muita gente da parte técnica conhece, que é o 200/9. 200/9, que era um 200/8 dividido à metade, a FAPESP administrou isso daí. E essa parte é muito interessante porque eu tive experiência na administração desse bloco e a gente tinha que preencher um formulário e guardar. Essa era a instrução do nosso gerente lá, o saudoso Alberto Corrêa Gomide. Ele falava, se tudo que você fizer de alocação, grava nesse arquivo e salva aí na sua máquina, um dia a gente vai precisar disso daí. Mas eu não tinha ideia do que era isso.
Até que depois eu vim a descobrir que esses arquivos era para justificar, caso necessário, uma nova alocação junto ao Arim, que fazia parte quem fazia a distribuição desses blocos depois, da IANA. Então o Gomide já falava, olha, preenche esses arquivos aqui, guarda, um dia vai ser necessário. No momento eu não sabia, mas depois eu vim descobrir que se precisasse de mais alocação, a gente tinha que justificar e demonstrar todas as alocações que a gente tinha feito, que eram nesses arquivos aí, que eram o formato do Arim. Quer dizer que você chegou a lidar, interagir com o próprio John Postel? Não, o John Postel não. O Gomide, o Demi sim, mas eu não. Ah, que pena. Tá, aí eu fiquei com uma dúvida, né? Você falou do LACNIC, aí você estava contando a história da FAPESP junto com a IANA, e o LACNIC, onde entra nessa história, né? O LACNIC veio surgir muito tempo depois, né, em 2002, que ele foi formalmente reconhecido, mas todas as conversas para criar um registro regional começaram antes, lá 99, 98. O que acontece? Dentro da região aqui, que nós temos hoje de cobertura do LACNIC, só haviam duas instituições que faziam alocações de endereços IPs para provedores ou outras organizações dentro do seu próprio país. O Brasil e o México. O Brasil, naquela época, a FAPESP, e no México, uma instituição parecida, era dentro de uma universidade, que fazia o registro de domínios também. Todos os demais países da nossa região tinham que recorrer ao ARIM, que é o Registro Internet da América do Norte, naquela época. Então, exceto o Brasil e o México, todos os países, provedores desses países, tinham que solicitar diretamente ao ARIM, que por ser uma instituição americana, criava nisso uma série de barreiras. O primeiro, do idioma, o segundo, de não conhecer as particularidades da região, e com isso começaram a surgir os interesses dentro de algumas instituições aqui da região de formar um registro regional, para atender de forma melhor, estar mais próximo dessas instituições aqui na região. E o dinheiro também, né? Porque tem que pagar em dólar, ou não tinha cobrança naquela época? Tinha cobrança, tinha que pagar sim, e de certa forma essa parte do valor continua sendo em dólar para o LACNIC, então não teve muita diferença não. Não, mas a facilidade, de tramitar das empresas esse pagarem para uma instituição. Imagina se as empresas todas para pagar essas taxas tivessem que fazer remessa em dólar para o exterior, né? Seria muito complicado. Camada 8.